É um prazer e uma honra estar aqui hoje representando a Associação Brasileira de Educação. A gente vê, desde ontem, né, como esse encontro vai produzindo boas ideias, vai apontando bons caminhos. O meu papel aqui é trazer um pouquinho da história e do contexto do Brasil para essa história, usar um pouquinho do passado para projetar o futuro, né? Então, eu começo agradecendo a oportunidade, em nome da ABE, Associação Brasileira de Educação. Eu agradeço a oportunidade de estarmos aqui participando desse evento e buscando trazer um pouco da história dessa associação, a mais antiga do Brasil, para contribuir para esse momento tão importante. Agradeço, em nome do professor Paulo Alcântara, nosso presidente da ABE, agradeço o convite da FENEP, do CAEP, de CPLP, para estarmos aqui hoje. Bom, a ABE foi fundada em 1924, fez 100 anos no ano passado, e reunia professores, educadores brasileiros interessados na construção de um sistema nacional de educação, um plano nacional de educação, enfim, organizar a educação do país. 1924 era aquele contexto entre guerras, um momento de modernização, né? O modernismo chegava em todos os campos, na cultura também, na literatura, e a questão ali era se a escola estaria a serviço do processo de industrialização, ou se que, diferente disso, o papel da escola seria formar cidadãos críticos para repensar a sociedade. Havia um impasse ali, entre quem seria a locomotiva, se o processo de industrialização ou a educação. Naquele contexto, anos 20, 30, de tanta polarização política e totalitarismos da época, né, se a gente lembrar, estava lá entre o comunismo e o fascismo, né, a ABE, da forma como ela nasce, ela permeia todas essas tendências. Mas, desde cedo, tinha a ideia ali de uma preocupação primeira com a escola pública de qualidade, laica, acessível a todos, obrigação do Estado, direito cidadão, mas também com liberdade de ensino. De alguma forma, aquilo já estava apontado. Ela nasce em 24, e um dos fundadores, né, Roquete Pinto, tem uma coincidência entre o nascimento da Associação Brasileira de Educação no Brasil e o momento da radiodifusão. Roquete Pinto era um entusiasta do rádio como forma de educar. Então, hoje, quando o Brasil está discutindo, voltando a discutir, como já foi dito aqui, todo o debate em torno da EAD, é curioso lembrar que, há 100 anos atrás, educadores já apontavam a importância da educação à distância. Além de Roquete Pinto, nomes como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, foram fundadores dessa trajetória. E a tendência, se a gente acompanha esses últimos 100 anos da educação no Brasil, o que nós vamos ver é um movimento pendular que vai e que vem entre um movimento que tende a centralizar práticas, metodologias, currículo na mão do governo e um movimento que descentraliza. Isso balançou, oscilou ao longo de todo o século XX. E assim viemos. Um marco importante para a educação brasileira foi o documento que a Associação Brasileira de Educação publicou no ano de 1932. Foi o chamado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Era ali o escolanovismo chegando ao Brasil, ideias de Dewey, muito trazidas por Anísio Teixeira, que de alguma forma inspiraram e inspiram toda a educação brasileira até hoje. A ABE fez 100 anos no ano passado, estamos agora nos organizando para celebrar os 100 anos do manifesto em mais alguns poucos anos, né? Desde então, o Brasil já atravessou 2 ditaduras, 2 momentos ditatoriais, né, e 3 LDBs. Nós tivemos uma primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Né, as siglas, para quem não está familiarizado, a gente se perde nas siglas, né? A primeira Lei de Diretrizes e Bases é de 1961.
ela era voltada para modernizar, para dar alguma autonomia para os sistemas de ensino. Foi um momento de distensão entre uma e outra ditadura. Saiu Vargas e foi um respiro em que se pôde trabalhar de alguma forma a liberdade de ensino com mais ênfase. Em 71 vieram os militares, e aí foi mais um momento de centralização, e finalmente em 96 a nossa atual LDB, hoje em vigor, estamos hoje em 2025, às vésperas dela completar 30 anos. Então, assim, tem bem ou mal, tem alguma construção de estabilidade nessa oscilação. E dessa estabilidade, de toda essa experiência nacional, a gente espera que a gente possa contribuir com subsídios para inspirar aqui os próximos passos, né? Um fato que recente, né, ainda recente, mas que é mais um patrimônio nacional que a gente pode cogitar, trazer em pauta, é o fato de o Brasil ter hoje uma base nacional comum curricular. Foi construída a duras penas, num esforço, numa construção coletiva, um esforço orquestrado, democraticamente construída, todas as vozes foram ouvidas, ela é um pouco caudalosa, é verdade, mas ela existe, ela está posta e ela organiza o trabalho de escolas, tanto na rede pública como na rede privada. Esse é mais um patrimônio que o Brasil pode colocar aí à disposição dos países que queiram conhecer um pouco daquilo que a gente tem a contribuir e a trazer. Pode ser uma fonte de inspiração. Então, para ir adiante, não alongar muito a minha fala, eu gostaria de trazer 3 dimensões fundamentais para a educação: o currículo, a metodologia e a avaliação. Né? Isso é comum a todos, né? Então, o currículo. De fato, aqui no Brasil, a gente caminha entre o enciclopedismo e a criticidade. É esse pêndulo que vai e que vem. E hoje, cada vez mais, 100 anos depois, com toda a revolução tecnológica que está em curso, né, é mais ou menos tranquilo a gente perceber que os fundadores da ABE, quando eles discutiam se quem liderava o processo todo, se era a indústria ou a escola, hoje está cada vez mais claro que quem, na verdade, puxa esse trem são mesmo as tecnologias e as mídias, né? São elas que estão a pautar práticas tanto na indústria como nas escolas no mundo inteiro, né? Atravessamos aí a Covid, passamos por toda aquela experiência, sobrevivemos e sempre e cada vez mais apoiados pela tecnologia. Portanto, é uma tendência sem volta e é sábio que educadores, sistemas de ensino as autorizem e não as travem. Sobre a metodologia, né, também novamente aí, entre o presencial e o digital. Estamos aqui completando 5 anos da Covid, né? Onde estávamos nós em maio de 2020, né? Em que circunstâncias operavam nossas escolas e o quanto de heroísmo foi necessário, tanto da parte das escolas como dos professores mesmo, para fazer a escola chegar até os nossos alunos. É importante que agora, retornado ao presencial, que a possibilidade de EAD e de metodologia híbrida não se perca e que ela seja resgatada e aprimorada, né? E como a cada ano a gente tem uma novidade, né? Pelo menos aqui no Brasil, o último ano letivo, que se pareceu com o anterior, foi 2019, que bem ou mal pareceu com 18, porque 2020 foi completamente 19, 21 foi diferente de 2020, e assim sucessivamente. E agora, no novo normal, temos o advento do ChatGPT, com essa inteligência artificial, que de alguma forma também subverte práticas, né, formas de avaliar. Isso tudo está posto em questão, né? Então, acho que nisso aí também a gente está irmanado. O fato é que a gente está vivendo um ano de cada vez, né? Então, essa metodologia tem que estar sempre sendo pensada. Finalmente, a avaliação, que aí a gente trabalha entre a padronização e o controle, a equidade e a inovação. O Brasil construiu, ao lado dessa última LDB, ele construiu um robusto sistema de avaliação nacional. É composto pelo SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, é composto pelo ENEM, que é o nosso Exame Nacional do Ensino Médio, processo seletivo para o nível superior,
e também o ENAD, que avalia o desempenho das instituições de ensino superior. A questão sempre é como promover equidade sem engessar, como favorecer inovação sem padronizar. E a gente está aqui nesse drama, agora, graças à tecnologia, novamente, começando a poder cogitar a alforria das múltiplas escolhas, começando a poder cogitar em termos de inteligência artificial para avaliar itens abertos, né? Portanto, isso vai libertar as escolas para a gente voltar a trabalhar com a fluência textual do aluno em prova, né? Isso, nós estamos sob o reinado da múltipla escolha desde os anos 70, né? Eu acho que agora a gente está na véspera de virar essa página e isso vai ser importante que a gente possa explorar isso tudo juntos. E aí, finalmente, os caminhos para a cooperação, né? Muita coisa já foi dita ontem e hoje mesmo aqui, eu não vou me repetir muito, mas a gente tem que começar a pensar em quais os repertórios que a gente pode mobilizar para essas cooperações, né? Então, de imediato, estudos comparativos, a gente pode pensar em análises sistemáticas dos diferentes modelos educacionais, políticas curriculares e resultados, identificar boas práticas, soluções adaptáveis a cada país. Consórcios tecnológicos seria uma outra possibilidade. A gente pode formar grupos de trabalho para compartilhar experiências sobre uso de plataformas digitais, ambientes virtuais de aprendizagem, inteligência artificial, inclusão digital. Quem sabe, cursos de formação docente. A gente pode se organizar para oferecer programas de formação continuada para professores de educação básica e superior, com temas como planejamento curricular, avaliação, novas metodologias e tecnologias educacionais. Podemos pensar também em capacitação pedagógica presencial e virtual. Da mesma forma, podemos pensar na promoção de missões técnicas, seminários e programas de capacitação, valorizando as especificidades culturais e linguísticas de cada país. Me parece que agora mesmo nós já vamos ter aqui um primeiro encontro com o pessoal de Angola, né? Já vai acontecer uma primeira experiência nesse sentido. E, finalmente, quem sabe, como acabou de ser dito, um sistema de avaliação compartilhado, né? O Brasil conta com um poderoso instituto oficial de avaliação nacional do governo, né? O INEP, que é a sigla que, por sinal, traz no seu nome a lembrança de Anísio Teixeira, fundador da BE. Mas o INEP é do governo e, ao lado dela, o Brasil também tem algumas agências, a Fundação Sesgan Rio é uma, a Federal de Juiz de Fora tem também uma agência. Estava ontem conversando já com os colegas de Portugal. Portugal também tem soluções a ofertar. A gente pode pensar, sim, num sistema de avaliação que não seja nacional, mas que seja, quem sabe, do setor. Eu acho que, na medida que a gente caminha com avaliações próprias, aí, especialmente pensando no ensino privado, a gente ganha respaldo e endosso para alguma coisa que é muito importante para a escola privada, que é a nossa qualidade. E aí a gente poder ter métricas firmes, referenciais sólidos, amplamente referenciados, validados internacionalmente, para, eventualmente, a gente contrapor as nossas avaliações nacionais locais, isso pode fortalecer muito o nosso setor. Enfim, essas são as ideias que ficam. E, finalmente, para mencionar o que também já foi dito aqui, é importante ressaltar que o Brasil tem um complexo sistema oficial de ensino, né, um país de dimensões continentais, do Oiapoque ao Chuí, trabalha com muita dificuldade, com muito heroísmo, mas com muita dificuldade, mas que ele conta, desde sempre, com o esforço e com a contribuição suplementar da rede privada. Eu acho que hoje está cada vez mais claro que a escola privada desonera, em muitos sentidos, o esforço que o governo faz. A nossa presença faz diferença, pelo simples fato da nossa atuação. E, apesar dos pesares e de tempos mais sombrios que já vão sendo ultrapassados e de risco de alguma recaída, eu acho que é cada vez mais claro na opinião pública brasileira que a liberdade de ensino é fator, condição e promotor de democracia. Então, quando a gente pensa na construção de sociedades democráticas
e de perspectiva de médio e longo prazo, que sobreviva, que ofereça estabilidade para a educação básica funcionar, a despeito de alternâncias de quem está no governo desse ou daquele momento, porque alternâncias são próprias de democracia, eu acho que a gente encontra a defesa da escola privada em associações como a Federação Nacional de Escola Particular, que defende o tempo todo a liberdade de cada cidadão, de cada família, de discernir, de escolher que tipo de escolaridade convém ao seu filho. Pelo que eu percebo, esse é o mote comum, é mais um dos muitos motes que nos une. É uma bandeira que nós podemos, acho que com muito conforto, carregar juntos e ajudar a promover. E acho que finalmente é isso. Quero agradecer, então, em nome da ABE, essa oportunidade de fala aqui, e junto com a Federação Nacional de Escolas Particulares, dar as boas-vindas aqui aos nossos irmãos de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste. Sejam muito, muito bem-vindos. Eu tenho certeza que agora, nesse momento de um novo humanismo, nós vamos poder colaborar e caminhar juntos. Muito, muito obrigado a todos. Obrigado.